Olá pessoal, bem-vindos ao quinto tutorial de Solid Edge ST5. Nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa peça você consegue encontrá-la, né? Você consegue encontrar todos os passos, o passo a passo dela no próprio tutorial do Solid Edge. Então, se você vir aqui na tela de entrada, tem aqui tutorial. Você clica aqui e você vai encontrar essa peça na parte de tutoriais, que é exatamente essa peça aqui, ok? Tempo estimado para a construção dessa peça é de 15 minutos. Então vamos lá. A peça está aqui pronta. É uma peça que tem várias ferramentas, como extrusão, raios, parede, mais uma extrusão com plano deslocado, outros raios e uma ferramenta chamada mirror, espelho. Para iniciar a peça, selecione um documento novo, Isopart. A princípio eu estou fazendo uma série que envolve a construção de peças no ambiente ordered, ok? Depois a gente vai fazer alguns outros tutoriais falando sobre o ambiente síncronos. Então, para mudar do ambiente síncronos, que é o default quando se abre o Solid Edge, vai em Tools e selecione Ordered. O ambiente muda um pouco, tá? E você consegue ter um controle um pouco melhor das ferramentas, tá? Primeira coisa que a gente faz para a construção dessa peça é esconder aqui, ó, a base e mandar mostrar os planos, Base Reference Planes. Eu acho mais fácil trabalhar com os planos aparentes, ok? Cada um no decorrer do aprendizado acaba desenvolvendo uma forma específica aí de trabalho. Então vamos lá, para criar a primeira parte da peça, nós vamos vir aqui em Extrude, selecione Extrude, se abre uma caixa de diálogo perguntando qual o plano onde você vai criar um sketch, né, o rascunho para a construção dessa primeira parte da peça, que é a extrusão. Eu vou escolher aqui o plano coincidente, porém você tem várias opções aqui que nós vamos abordar aí no decorrer dos tutoriais. Vamos escolher aqui coincidente e vamos selecionar o plano top. Quando você clica no plano, automaticamente ele fica normal, ou seja, perpendicular à tela de trabalho. Venha na ferramenta retângulo, selecione. Perceba que aqui eu tenho várias formas de construir um retângulo. A partir do centro, a partir de 2 pontos, a partir de 3 pontos. Vamos escolher aqui a partir do centro. Eu poderia começar esse retângulo selecionando aqui exatamente o midpoint desses planos, e aí o meu retângulo ficaria centralizado em relação aos planos já. Porém, eu vou fazer esse retângulo aqui, ó, fora dos planos. Então, como que eu faço isso? Seleciono a ferramenta retângulo, clico num ponto e abro uma dimensão aqui qualquer. Não precisa se preocupar com medidas. Percebam que já foi criado algumas relações aqui geométricas, indicando que esse retângulo tem linhas que estão alinhadas vertical e horizontalmente. Tá? Essa indicação, que é essa cruzinha vermelha aqui, ó, indica que a minha linha está ortogonal. Agora, percebam que eu consigo aqui, ó, mexer no sketch. Selecionando aqui a ferramenta Select, eu consigo mexer no sketch da forma que eu quero. Eu quero transformar esse sketch num sketch totalmente definido. Quero deixar ele travado, tanto geometricamente como em posicionamento. Para isso, venha, selecione a ferramenta Smart Dimension e vamos colocar as dimensões. Para essa dimensão do comprimento, vamos colocar aqui um valor de 130 e para a dimensão da largura, vamos colocar aqui a medida de 90. Percebam que agora, se eu selecionar aqui a ferramenta Sketch, Select e tentar mexer o Sketch, ele vai se mexer na área de trabalho, porém não vai mais alterar suas medidas. A próxima etapa agora, para tornar esse sketch totalmente definido, é posicioná-lo em relação ao plano, para deixar ele centralizado na tela. Vamos fazer o seguinte, posicione o retângulo, mexendo horizontalmente e verticalmente, de forma que ele fique aproximadamente no centro dessas linhas que indicam os planos front e left do plano de trabalho. Selecione a ferramenta Connect
aqui na parte de Relates, que significa relações. Selecione essa primeira ferramenta aqui, que é o Connect. Selecione aqui próximo da linha dessa indicação da cruzinha vermelha, vai aparecer a indicação de midpoint. Clique e posteriormente clique sobre a linha do plano. Percebam que ela fique iluminada quando eu passo sobre ela. Ó, nesse momento a linha ficou conectada a esse ponto, ou seja, ela está o meio da linha, dessa linha superior, está conectado ao plano. A mesma coisa você faz aqui, ó, selecione o midpoint dessa linha da largura. Não clique exatamente aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai me dar uma mensagem de que ele não pode fazer essa conexão, porque ele já está alinhado aqui no meio. Se eu pedir para conectar aqui, ele tem um deslocamento, então ele não vai conseguir. Selecione o midpoint dessa linha e selecione a linha do plano mais ou menos no meio dele aqui, ok? Percebam que o sketch já ficou preto, quer dizer, ele está totalmente definido. Clique em Close Sketch, aceitei o sketch e ele já te abre uma outra caixa falando sobre a parte de extrusão. Aqui eu tenho diversas opções. Por exemplo, eu tenho a opção de fazer uma extrusão não simétrica em relação ao plano de construção. Se eu clicar nele, eu posso dar uma medida para essa posição e uma outra medida para baixo. Se eu selecionar esse outro item, que é a parte de simetria, ou seja, ele vai ser extrudado a partir desse plano de construção, onde eu criei o sketch, simetricamente para ambos os lados. Eu posso deixar os dois desligados, aí eu posso escolher um lado para extrusão. Então eu vou deixar os dois desligados, vou escolher um lado para extrusão e vou dar uma dimensão de 50 milímetros. Então Enter, ele já trava a dimensão em 50, eu só escolho o lado de extrusão, pode ser para cima ou para baixo, vou colocar para cima. Está feita a minha extrusão da minha peça. Eu tenho outras opções aqui, mas depois a gente vai comentá-las, tá? No momento é só isso que a gente vai fazer. Então a gente veio aqui e fez uma extrusão de 50 milímetros. Clique em Finish, Cancel. Tem um retângulo aqui construído com um volume, ou seja, um paralelepípedo. A próxima etapa desse tutorial é a construção dos raios de canto aqui, como na minha peça, a peça que eu indiquei anteriormente, né? Se você puder ver aqui, ó, tenho raios nas extremidades. Então eu vou fazer esses raios para vocês. Como que a gente faz esse raio? Tem uma ferramenta aqui chamada Round. Selecione Round. Aqui no Radius você coloca o valor do raio. Vamos colocar 18 para o raio. E vamos selecionar as arestas para a criação do raio. Percebam que já automaticamente quando você clica na aresta já é criado aqui um raio. Vamos selecionar essa aresta que eu já selecionei. Essa aresta aqui. Okay. Selecionei uma aresta errada. Não tem problema. Segure o Shift e selecione novamente. Vou selecionar essa aresta de trás, essa aresta aqui e mais esta aresta. Percebam que já criei os raios em 1, 2, 3, 4, 5 arestas da minha peça. Bom, finalizada essa seleção, selecione aceitar, dê um preview. Você vê como ficou. Você pode nesse momento alterar o raio se você achar necessário, ou Finish. Clique em Finish, Cancel. Eu tenho aqui a minha peça já com uma extrusão e um raio criado. A próxima etapa da construção dessa peça é criar aquela espessura, tá? Uma espessura de 8 milímetros em toda a extensão dessa minha peça. Vou fazer uma cavidade aqui com uma extensão. Para isso nós vamos usar uma ferramenta chamada Thin Wall, ou parede fina. Clique aqui nessa ferramenta. Esse primeiro item, para a seleção da espessura, vamos colocar uma espessura de 8 milímetros, dá um Enter. Aí ele te pergunta qual é a face que vai estar aberta. Open Faces. Selecione essa face e mais essa face, certo? Essas duas faces aqui. Dê um aceita, dê um preview. Você vai ver que já ficou aqui com a parede criada, já acompanhando os raios e tudo mais. Com Finish, está criado aqui a minha peça com esse corte, ou seja, a parede está acompanhando toda a extensão da minha peça. Então tem 8 milímetros
em todos os pontos aqui dessa minha peça. A próxima etapa é a criação de umas orelhas, umas orelhinhas de fixação dessa peça, que é essas orelhinhas aqui, ó, tá? Então, como que a gente vai criar essas orelhinhas, né? Vamos vir aqui em Extrude, vamos selecionar a ferramenta Extrude. Nessa caixa de diálogos, vamos selecionar o plano paralelo. Selecione Parallel Plane, selecione esse plano e vamos dar um deslocamento para o plano. Olha só, eu vou descer 10 milímetros, então selecione, clique 10 aqui, preencha 10 nesse campo que distância, dê Enter, e aí ele está travado em 10. 10 para cima ou 10 para baixo? 10 para baixo. Automaticamente o plano fica normal à sua tela, e vamos fazer a criação da orelha usando aqui a ferramenta linha. Para a criação dessa orelha, vamos vir aqui, ó, quando aproximar da aresta da peça, clique, né, a hora que iluminar você clica, puxa uma linha horizontal para sua direita, clique, puxa uma linha vertical para baixo e uma linha horizontal para a esquerda, até conectar a minha peça. Selecione a ferramenta Select e percebam que aqui tem um X indicando que essa linha está conectada. Agora temos que dar as dimensões dessa orelhinha. Como que nós vamos fazer isso? Vamos colocar as medidas, né, dessas orelhinhas. Eu estou pegando aqui as dimensões, mas vocês podem ver aqui, ó, na minha peça, quais são as dimensões dessa orelhinha. Então eu tenho aqui, ó, essa extrusão, ok? Essa extrusão aqui, que é o que eu estou fazendo. Vamos ver aqui em Select Dynamic Edit. E eu tenho aqui as dimensões, que são 30 mm de largura, 36 da borda e 35 de comprimento. Vamos lá, na nossa peça que nós estamos executando. Vamos colocar aqui 30 mm, selecione Smart Dimension, 30 mm, 36 daqui para cá, 36, né? E aqui vamos selecionar 35, tá? Tá criado o sketch, vem aqui em Close Sketch. Ele vai te perguntar a direção de extrusão, eu quero que seja um volume para dentro. Ele te pergunta agora qual que é a altura dessa minha abinha. Então vamos colocar aqui 8 mm e vamos selecionar a direção para baixo. Aceita, Finish, Cancel, tenho a orelhinha criada. Próxima etapa é criar os raios, né, na borda da orelha. Nesse ponto aqui, nessas arestas, ele vai tirar material e nessas arestas ele vai depositar material. Selecione a ferramenta Round, mude o valor aqui para 8 mm, dê um Enter, selecione essa aresta, essa, mais essa aresta. Pronto, está criado aqui os raios da borda. Aceita, Preview, para você visualizar. Nesse momento você pode editar aqui o valor e dê um Finish, Cancel, está criado a abinha. Próxima etapa é espelhar essa orelhinha, né, esse ponto aqui de saliência para o outro lado. Como que nós fazemos isso? Selecionamos a ferramenta Mirror, ok? Podemos selecionar diretamente no modelo ou na árvore de extrusão quais são as filters que vão ser espelhadas. Eu vou selecionar essa extrusão aqui e esses raios que eu criei, né, para a construção dessa saliência. Percebam que ela fica verde, dê um aceite, selecione o plano para fazer o espelho. Vou selecionar o plano Right, ok? Já você tem uma visualização da orelha espelhada para o lado de lá e só da Finish nós temos aqui a nossa peça criada, ok? Para fazer a edição dessa peça é muito simples, dependendo da filter que você quer editar, você selecione e clique em Select Dynamic Edit, e aí você pode mudar as dimensões da criação da peça. Por exemplo, aqui eu vou colocar 150, percebam que ela já cresceu sem mudar nenhuma das filters. Pessoal, obrigado e até o próximo tutorial.